Jornalista, ator, escritor, griot. Um contador de história nascido em Mairinque, que cresceu no Alto da Lapa e hoje mora na freguesia do Ó, em São Paulo. Esse é Oswaldo Faustino, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. Ter Oswaldo aqui no programa de estreia do Guia Negro Entrevista é muito gratificante. Quando eu mudei para São Paulo em 2009, o Oswaldo foi um dos primeiros ativistas do movimento negro que eu conheci, que eu tive contato, e eu tive a sorte de ter acesso a muitas das histórias que você conta. E esse programa ele pretende contar um pouco dessas histórias e falar de personalidades como você que fazem, né, o movimento negro e que são personalidades que são destaques nas suas áreas. Você é um dos jornalistas mais importantes que são negros, né, em São Paulo, e é interessante que você teve uma trajetória que você passou pelo Diário Popular, por exemplo, onde você foi editor, e por outros jornais onde você foi repórter. Eu queria que você contasse alguma das histórias que você já contou como jornalista. Olha só, né? Bom, primeiro essa história de um dos mais importantes jornalistas negros, eu acho um exagero, mas adoro exagero, né? Eu fui jornalista por acidente. Na verdade, o meu sonho de infância era fazer arte, era ser um ator de teatro, né? Por que eu não, na hora do vestibular, eu fui fazer jornalismo? Por uma questão muito simples. Durante todo aquele tempo que eu passei na Escola de Arte Dramática, eu vi um aluno negro, que era o Benê Silva, e é o único que conseguiu fazer carreira. Então, eu sabia que eu não ia ter mercado de trabalho, e como eu gostava de escrever, falei, vai para a comunicação. Você foi cobrir artes, né? Eu fui cobrir artes, mas é isso. Mas eu fui repórter na Folha por 6 anos e repórter no Estado por 26. Então, eu costumo dizer que eu não acredito em coincidências. Eu acredito nessa mesma sincronicidade e que o que é para ser, vai ser, né? Eu não sou o repórter negro, mas tem negros repórteres aí que, nossa, mas são bons para chuchu. São meus ídolos. Me conta alguma história dessa época que você publicou. Eu posso contar, porque é o seguinte, agora eu já posso falar porque eu não estou mais lá, né? Mas eu tinha como compromisso comigo mesmo, sem nunca ter dito isso para ninguém na época, que pelo menos uma vez por semana eu daria destaque para um negro ou uma negra. E uma das coisas maravilhosas que aconteceu foi eu fui assistir a um show da Leni Andrade. Falei, vou fazer uma página com essa mulher. Fiz uma entrevista de uma página inteira com a Leni. E aí, quando foi publicado, toco o telefone, eu atendo e ela diz assim, oi, você quer que eu agradeça ou que cante ao seu ouvido? Quase desmaiei. Quase desmaiei. Eu gosto muito desse período da minha vida, não porque por causa dos shows que assisti, ou dos lugares que eu fui, mas era uma outra qualidade de relação. Nós íamos para os bailes, eu dançava aqui, muito próximo daqui, ali na São João, num clube chamado Coimbra. E a gente ia para o Coimbra para dançar, a gente ia... Quando você falava dançar, era dançar o quê? Dançar black music, o que hoje é samba rock, nós chamávamos de soltinho, né? A gente dançava, era um apartamento dali, um espaço de um apartamento com 2 salas que nas matinês, nos domingos, escorria água da parede, que era o suor da gente que saía em forma de vapor, porque aquilo lotava e a gente dançava. A gente ia para dançar, mas a gente aproveitava as pausas dos DJs para falar de livro, para conversar sobre... E ali, naqueles anos 70, a gente começa a construir o movimento negro daquele momento, que não inventamos a roda. Aquilo que nós estávamos fazendo é o que também já tinha sido feito no começo do século XX, com a Frente Negra, com outros clubes sociais. Então ali a gente falava dos livros que tinha lido e falava de descobertas, né? E falava dos nossos heróis. Havia um movimento negro nascente, né? Muito interessante.
E ele acontecia nesses pontos, né? Agora, vou tomando consciência, é claro, isso para todo mundo, não é Oswaldo, mas todas as pessoas vão ficando mais velhos, vão abrindo mais seus horizontes e já começam a pensar essa questão da negritude com outros olhos, com outra forma. E você tem 5 livros infantis de uma personagem chamada Luana. 4. Não, eu tenho 5 da Luana. É que um não foi publicado. Nós temos 4. Luana é uma personagem criada pelo Haroldo, nós também escrevemos juntos. Uma personagem criada por ele. Por quê? Chegou uma hora, ele falou assim, a gente criou a revista Raça para primeiro trabalhar a questão da autoestima da população negra. A autoestima da população negra é baixíssima, a gente precisa levantar isso. Mas chega uma hora, ele começa a se incomodar, ele fala assim, eu preciso começar a pensar em preparar pessoas para ler a revista Raça. Eu quero trabalhar com criança. E aí ele pensou a personagem Luana. Luana tem 8 anos, mora num remanescente de Quilombo, é filha de um mestre de capoeira e uma professora, um mestre de capoeira calça larga. Então, para começar, ela já é diferente porque ela tem família. A Luana é negra, 8 anos, mora no remanescente de Quilombo, etc e tal, e joga capoeira. Essa Luana, ela vira 3 outros livros. E você tem um livro que é de viagem também, que na verdade é histórico e também trabalha com esse universo infantil, apesar de não ser um livro para criança, especificamente, que é o A Luz de Luiz, né? Ele faz uma história fantástica contando a história desse nosso grande abolicionista que é o Luiz Gama. Conta um pouquinho desse livro. Então, eu queria falar do Luiz Gama, é importante falar de Luiz Gama, foi o personagem que no século XIX foi o mais importante personagem da cidade de São Paulo. Eu queria contar para jovens. O que eu fiz? Peguei 6 jovens, 3 meninas e 3 rapazes de etnias diversas e fiz com que eles encontrassem o espectro do Luiz Gama num blackout na cidade de São Paulo. E era a única luz que eles viram na cidade, mas um blackout total, não tinha nada, era um breu, mas tinha uma luzinha saindo do cemitério da Consolação, que a princípio eles pensavam que era assombração, ficaram apavorados, mas a luz passou calma por eles, desceu e eles foram atrás. E quando eles olham no centro da luz, está lá o espectro do Luiz Gama. Agora, Oswaldo, eu queria que você contasse um outro episódio da sua história, que é o Oswaldo ator. Isso. Você falou que você tinha vontade de ser artista e você é artista, né? Porque como jornalista você faz arte, como escritor você faz arte, mas você também foi para os palcos atuar. Que personagens você viveu e o que você procura fazer nos palcos? Então, eu fiz muito teatro amador, fiz muito, assim, como jovem, sempre tentando trabalhar as questões mais fundamentais da nossa vida. O último personagem que eu fiz mesmo, personagem de estofo, que era o Seu Jorge com 2 J's, Jorge, os 2 J's. O Seu Jorge é um presidiário que já cumpriu a sua pena e não quer mais sair da cadeia, porque ele não se adapta ao mundo exterior. Então são personagens os mais variados possíveis. Eu gosto muito, mas sabe o que eu gosto mesmo? É porque aí eu me recordo da minha infância, da mamãe trabalhando na cozinha da Escola de Dramática, do Alfredo Mesquita, fazendo a sopa para os alunos, e eu percorrendo os corredores do prédio da Pinacoteca, que a escola funcionava no porão da Pinacoteca, e eu vendo aquela gente maravilhosa, Araciba Labanian, Benê Silva, Edgar Gugel Aranha, Paulo Vilaça, gente que depois se tornou grande nome ali como estudante. Então lá é um menininho de 7 anos tomando consciência desse universo. Por isso que eu penso que as crianças têm que ir ao teatro, têm que aprender já a observar o mundo, têm que ler, Por quê? Porque você vai se tornar um ser crítico. E Oswaldo, você recentemente participou de um evento da Feira Preta, onde as pessoas mais velhas, os griots, iam passar o bastão para as pessoas mais jovens. O que você aprendeu com a idade e o que você aprende hoje com a juventude? Primeiro que eu entendi que não existe hierarquia. Hierarquia é bobagem, é uma mentira, né?
eu acho que estamos todos aprendendo uns com os outros. Aquilo ali, a passagem do bastão, foi um mero simbolismo. Mas o que é, na verdade, essa passagem de bastão? É uma troca de bastão, né? Eu passo um pouco, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, eu passo um pouco dessa história de quase 70 anos, faltam 3 anos para eu chegar nos 70, então eu passo um pouco disso, mas eles me passam toda a sua energia, todo o seu linguajar, tudo aquele conhecimento, os seus conhecimentos eletrônicos, porque eu me perco na frente de um celular, sabe? Em vez das gerações ficarem brigando, vamos ver o que um pode dar para o outro, essa troca. Então é um intercâmbio, foi lindo, foi comovente, né? E a gente saiu todo mundo feliz, né? Eu saí, mas eu me senti um velho adolescente e eu garanto que eles ficaram crianças mais maduras. Você conta muitas histórias e eu queria que você elegesse uma das histórias que você conta sobre essa cidade negra que a gente vive, que é São Paulo. São Paulo é a cidade, para quem não sabe, onde tem mais pessoas negras fora da África. As pessoas acham que é Salvador, mas a nossa população é muito maior e 40% dos paulistanos se declaram negros, então seriam cerca de 4 milhões de pessoas negras em São Paulo. E a gente tem uma história negra muito presente aqui no centro, mas que ela foi sistematicamente apagada. E eu queria que você contasse uma dessas histórias pra gente. Uma das histórias? De um lugar ou de um personagem? Rapidinho, pode ser... olha, eu vou dizer o seguinte. São Paulo, essa coisa do negro na cidade de São Paulo, ele é muito forte já no século XIX. Então, 2 livros, que são os 2 romances que eu tenho, que é A Luz de Luiz, que eu já mencionei, e A Legião Negra, mostram a nossa presença nessa cidade. Mostra como é que a gente trabalha essa cidade. Mas se é para falar de um personagem, eu quero falar de um personagem sobre o qual não escrevi, mas que o meu amigo Abílio Ferreira escreveu, que é o Tebas. O Tebas começa como um pedreiro, ele é escravizado, ele começa como um pedreiro e ele, trabalhando para um mestre de obras, que é um português, e ele trabalhando ali, ele vai se dedicando, vai aprendendo segredos da construção e ele se torna um mestre de ofício, né? Coisa que nenhum brasileiro tinha na época, só os portugueses. E o Tebas se torna o grande nome. Hoje o Abílio escreveu um livro porque ele mostra o Tebas como um arquiteto. E esse cara, ele se tornou tão famoso, que quando você queria dizer que uma pessoa aqui na cidade era muito bom, era o melhor no seu ofício, você falava, pô, você é um Tebas, meu amigo, né? E eu, brincando com isso, faço no Luz de Luiz, eu faço essa brincadeira, eu faço o cara dizer assim, ô Luiz Gama, você é um Tebas, né? E a gente fala, certamente o Tebas teria orgulho de ser um Luiz Gama. Tebas é o máximo, eu adoraria um dia ser um Tebas. Oswaldo, o que é ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo negro no mundo é ser, antes de mais nada, um corpo que tinha tudo para ser orgulhoso, para ter uma história de orgulho, né? E cada vez que eu leio histórias do continente africano, eu me torno um corpo negro mais orgulhoso, né? Mas que, infelizmente, por conta de invenções, se tornou uma dificuldade. Se tornou muito difícil ser um corpo negro. Ser um corpo negro é um corpo que tem que estar preparado para olhares desconfiados. Um corpo negro tem que estar preparado para agressões explícitas ou implícitas. Mais importante, fazer parte. Nós não queremos ser o primeiro, nós não queremos ser os únicos, nós só não queremos estar de fora. Oswaldo, você é Tebas. Obrigado por essa entrevista. Obrigado. Nós somos Tebas. Preocupado muito com a invisibilidade da criança negra na escola, no mundo, na sua comunidade, eu
fiz uma grande reflexão, refleti e pensei a seguinte frase, o seguinte pensamento: quem não se vê, não se reconhece. Quem não se reconhece, não se identifica. Quem não se identifica, não se ama, tem baixa autoestima e subvaloriza tudo que se refere a si e o outro. E ainda esperam que essa criança aprenda conceitos de cidadania. É quase impossível.